eu sou a Franciele. E eu sou a Rosângela. E vai começar mais um Das Duas Cast. Pessoal, começamos mais um episódio das Duas Cast. Quero convidar todos vocês a nos seguirem em todas as nossas plataformas digitais. YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, estamos em todas. Então, não deixe de nos seguir. Vai lá, se inscreva no YouTube, ative o sininho, que você vai receber em primeira mão todos os nossos episódios. E hoje temos mais uma convidada super especial. Gente, a gente não precisa saber tudo sobre tudo. Por isso, a gente está trazendo vários especialistas aqui em cada área para falar com profundidade sobre um tema muito interessante. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. E nesse meio tempo do envelhecimento, a gente tem o quê? Alguns aspectos muito difíceis para nós mulheres, né, Franciele? A gente está com a Franciele Fucarrori, que é nutricionista há 18 anos, mãe, tá? 41 aninhos com a pele de pêssego, com carinha de 20, uma princesa, tá? Especialista na saúde da mulher, com foco na nutrição integrativa. Estamos aqui para falar com a Fran sobre a maturidade, o envelhecimento feminino, a menopausa e tudo que vem aí nesse bolo. Franciele, um assunto que nos deixa aí... A semana passada, né, Fran, já foi assim. A Fran entende bastante sobre a moda, porque ela é do segmento de moda. E eu fiz muitas perguntas. Agora, a Fran ainda é jovem, eu já estou aí na maturidade. Então, tenho muitas perguntas que já estou vivendo alguns aspectos desse processo do envelhecimento feminino. E aí, como a nutrição pode nos ajudar, quando começa, quando inicia esse processo, conta pra gente um pouquinho sobre tudo isso. Aí a mulherada tá doida para saber. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Realmente muito feliz por estar aqui e poder falar sobre esse assunto que eu tanto amo. A vida foi me levando aí, então, para cuidar das mulheres e principalmente da saúde da mulher a partir dos 30 anos. Nós sabemos que nós começamos a envelhecer a partir dos 30 anos e realmente vem muita coisa a partir daí. E com sintomas que às vezes a gente nem imagina. Com sintomas aí que começa com a queda de hormônio a partir dos 30 anos. E às vezes a gente nem desconfia. Como, por exemplo, às vezes os calorões, os fogachos, a queda de energia. Tem muitos sintomas aí associados já a partir dos 30 anos. Portanto, tem muitas mulheres que acabam entrando na menopausa com 35 anos. Eu ia falar, e o que é nutrição, Fran? O que é nutrição? Pode ajudar as mulheres que começam a sentir esses pequenos, né, queda de cabelo. O que a nutrição pode ajudar essas mulheres? Nós temos que pensar que a nutrição, ela faz parte daquela boa base. Nós somos aquilo que nós comemos. Então, olha só, eu digo que Deus deixou o alimento para nós nutrirmos o nosso corpo. Só que a maioria das vezes a gente não pensa dessa forma. Então é muito importante ter qualidade na alimentação. Eu olhar para o alimento e saber que aquele alimento ele vai trazer algum benefício para mim. Então a nutrição é nutrir as células. Temos que pensar que tem células. Todas as células do nosso corpo estão sedentas de nutrientes. E tem muitos alimentos hoje em dia que fazem parte do nosso dia a dia que são calorias vazias, que não têm nutrientes suficientes para o nosso corpo. E é muito fácil a gente fazer essa troca, né? Comer aqueles alimentos que têm pouca caloria, quer dizer, que tem muita caloria e pouco nutriente. Então, realmente, se eu me preocupo com a nutrição, para fazer a boa base acontecer, com certeza esses sintomas vai vir de uma forma muito mais leve. Você comentou que a partir dos 30 a gente já começa a sentir esses calorões, tem essa queda de energia. Eu já tenho as duas coisas. Eu tô sofrendo muito com os calorões, à noite principalmente, assim, acho que a noite inteira, aquele cobre, descobre, aquela loucura e a queda de energia, que eu acho que é algo que, assim, que realmente me faz muito mal. Eu tenho 43 anos, então eu já tô vivendo esse processo, começou esse ano, assim, então... Não sei se é a época, né? Enfim. Mas eu tava dando uma olhada, inclusive, no seu Instagram. E eu vi que você fez um vídeo falando em relação disso com o açúcar. Uhum.
E uma outra coisa também interessante que eu vi é as cólicas. Eu sinto muita cólica e eu não tinha isso quando eu era jovem. Aí eu comecei a sentir cólica agora. E também tem relação com o açúcar. Como que o açúcar pode influenciar? Conta pra gente sobre isso. O açúcar, ele pode vir como um grande vilão pela questão da inflamação crônica. Nós chamamos de inflamação crônica de baixo grau, aquela inflamação silenciosa. É diferente daquela inflamação aguda. Por exemplo, uma dor de garganta é uma inflamação aguda. Né? Então, essa inflamação crônica, ela vem com o passar do tempo devido à baixa qualidade de vida. Então, alimentação muito calórica, alimentação muito rica em gordura, agrotóxico, conservantes, corantes, a falta de atividade física, vai potencializando essa inflamação e também fazendo com que a mulher vá acumulando gordura. Né? E esse acúmulo de gordura no corpo também vai potencializando tudo isso. E aí, através da alimentação, nós temos alguns alimentos que inflamam mais. Eu digo que o top 1 é o álcool. E o top 2 vem o açúcar. Então, realmente, ele acaba trazendo grandes malefícios para nós, porque acaba inflamando muito mais. Eu digo a você, eu recebo muitas mulheres com endometriose. E mulheres que passam muito mal. Chega no período menstrual, tem muitas mulheres que acabam tendo que ir para o hospital, com cólica muito intensa. E eu sinto a melhora dessas pacientes com 15 dias mudando a alimentação, reduzindo. Eu digo que eu não proíbo minhas pacientes de nada, porque eu acho que o proibir é algo que não faz parte do que eu prezo. Do equilíbrio, né? Porque a vida tem que ser feita de equilíbrio. Então, a redução do açúcar, mas também do glúten, dos lácteos, né? E também dos industrializados, podem fazer uma mudança muito rápida. Eu, inclusive, postei um vídeo que bombou muito falando sobre a menopausa com mudança em 20 dias. E realmente, eu tive uma paciente assim que com 20 dias, ela reduziu praticamente 80% dos sintomas que ela tinha. Só o fato de melhorar a alimentação, reorganizar a vida e fazer essa redução dos excessos mesmo. E colocar, nutriente para dentro do nosso corpo. Eu com 38 já sinto que eu já tô numa queda e posso me considerar numa pré-menopausa. O que a gente pode fazer, né, em torno disso para chegar numa melhor idade, depois dos 40, com 50 aí, não com esses sintomas que a gente vê. O pessoal com essa troca de calor, essa irritabilidade, né? Muito das separações, gente, do divórcio acontece na menopausa. É verdade. Né? Nessa época de menopausa. É comprovado que a maioria das separações acontece nesse período, porque realmente a gente vê que é insuportável. Mas o que a gente faz antes? O que a gente pode fazer? Para o terreno chegar fértil e a gente não querer matar todo mundo. Como medida de prevenção. Né? Eu acho que nós temos que pensar aquilo que eu volto a falar para vocês. É a boa base, é a alimentação e realmente visualizar se eu estou colocando alimentos de qualidade na minha mesa, se eu estou ingerindo esse alimento de qualidade, porque tem que ter nutrientes. E não só vitaminas, minerais, mas fitoquímicos, compostos que nós chamamos de bioativos, que vão fazer o processo de desinflamação do nosso corpo, mas também a função de antioxidante. Então as pessoas vão ouvir muito falar sobre isso, porque se fala muito isso. O antioxidante vai fazer uma proteção das nossas células, tá? Fazer com que as nossas células não percam a função tão rapidamente. O açúcar é um nutriente que pode fazer, então, afetando muito essa célula e fazer com que essa célula, ela vai perdendo a função. Como, por exemplo, o envelhecimento precoce. Né? Nós sabemos que já é, então, o envelhecimento dessas células. E muita coisa pode potencializar isso. E como, por exemplo, a qualidade de vida, os excessos, excesso de álcool, excesso de agrotóxico. E tem muita coisa por aí também, né? Hoje nós sabemos que nós vivemos aí, o nosso terreno biológico começa assim, pela água. Às vezes pela água que nós ingerimos, pelo excesso de maquiagem, ricas em toxina, parabeno, sulfato e tudo mais. Que são algo que às vezes a gente não para pensar. Mas tudo isso acaba afetando o nosso organismo. O consumo de microplásticos, né? Como que o meu corpo vai digerir um microplástico? Né? Então nós sabemos que é a junção de tudo isso, tá? E a falta da atividade física, porque hoje é muito fácil ser sedentário, né?
por essa rotina corrida que a mulher tem, trabalhar fora, cuidar dos filhos, ainda tem a casa para cuidar e limpar. Imagina colocar uma atividade física no meio de tudo isso. Então, a alimentação é a base e a atividade física também vem para complementar tudo isso. Então, esse resultado em 20 dias que você comentou é uma junção do seu trabalho como nutricionista e outras demandas que a paciente precisa aí atribuir à rotina dela, querendo ou não. Então, é um conjunto, né? Isso, exatamente. É uma mudança de rotina. E esse resultado, por exemplo, em 20 dias, o que foi atribuído para essa mudança? Eu já quero. Eu já quero, porque eu tô sofrendo muito, meu Deus. E foi o alívio, quer dizer, a redução, não falo retirada, mas é redução dos excessos. Ah, que legal. Tá? E colocar mais nutrientes. Então, às vezes a pessoa chega no consultório e não consome uma fruta no dia. Consome ali o básico, arroz, feijão, uma carne, não coloca verduras, não coloca legumes. Então, só o fato de, vamos pensar assim, fazer a substituição. Reduz aquele alimento industrializado, aquele excesso de açúcar, aquele excesso de álcool, mas coloca comida de verdade. E aí, só o fato dessa mudança acontecer, o paciente já sente diferença. Olha só. E aí, a gente vê muita gente, antes de procurar uma coisa natural, uma redução de alimentação, uma alimentação mais saudável, uma atividade física, já parte para os hormônios. E os hormônios, você associa ao seu tratamento com hormônios? Olha, depende muito do caso. Tem pessoas que têm indicação, tem pessoas que não têm. E depende muito do momento que ela vai começar a fazer esse processo. Então, às vezes eu recebo pacientes já com pequenos sintomas com 38 anos, né? E depende muito do quanto ela está disposta a mudar a vida dela e realmente colocar hábitos novos. Tá? Eu, como nutricionista, claro que eu vou incentivar a minha paciente e mostrar o caminho que realmente existe alimentos que vão fazer a diferença. Tem alguns alimentos que têm fitoquímicos que vão auxiliar a melhorar, tá? Esses sintomas, fazendo até que ocorra uma redução nessa propensão a reduzir esse hormônio. Por exemplo, às vezes ela iria entrar na menopausa já com 45, só o fato dela já fazer essa prevenção, ela vai retardar um pouco mais essa entrada na menopausa. Então, é muito possível com a alimentação hoje melhorar os sintomas sem fazer a reposição hormonal. Mas depende muito da qualidade de vida dessa mulher, o que ela já passou, né? Que tipo de tratamento que ela já passou na vida. Eu tenho o seguinte pensamento: eu não acho que as mulheres precisariam fazer reposição hormonal. Essa é a minha opinião. Mas a mulher moderna, a mulher de 2024, que vive no estresse, que vive com uma sobrecarga de uma alimentação errada, da falta de nutrientes, desse monte de compostos que nós recebemos, aí essa contaminação constante, a mulher hoje ela acaba tendo que partir para uma reposição hormonal como uma prevenção de doenças. Hoje nós sabemos que a reposição, em alguns casos, ela pode prevenir doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta, osteoporose. É muito comum a mulher na menopausa desenvolver esse tipo de doença. Inclusive, o maior número que eu estava vendo de pessoas que têm câncer são depois da menopausa. Exatamente. E o câncer entra nessa lista. E assim, o envelhecimento ele é algo natural, ele vai chegar. E que bom que ele vai chegar, porque se ele não chegar, porque já partimos, né? Exatamente. Mas então é importante a gente entender que o envelhecimento faz parte da nossa vida, é uma coisa natural, mas o que eu vejo realmente é como as pessoas lidam com isso. Entender que, que nem você falou, que eu achei interessante e válido, né? O fato da não fazer assim, aquele corte total na alimentação da pessoa, né? Fazer uma redução já vai fazer um grande efeito, que é o efeito borboleta, né? Uma pequena ação muda muita coisa. Então, e a atividade física, né? Que é importante estar associado, né? Querendo ou não. Então, as pessoas têm que realmente saber lidar com cada fase da vida, né? Sim.
E isso é extremamente importante. Então, Exatamente. Eu recebo muitas mulheres numa situação bem difícil. Então, a menopausa hoje, ela pode trazer uma diminuição da libido, a secura vaginal, insônia, dores pelo corpo. Ela pode trazer já uma perca óssea. Então, a falta de energia, a irritabilidade. Então, exatamente aquilo que nós comentamos. Então, realmente pode abalar muito um casamento. Então, é uma fase onde a mulher ela precisa de um apoio muito grande. Ela precisa ter uma equipe junto com ela profissional. Então, precisa ter um bom ginecologista ao lado dela. Precisa ter um nutricionista também. Precisa ter um bom personal que saiba atender as necessidades dessa pessoa, né, da mulher, né, dependendo da idade dela. E também a gente não pode esquecer da pós-menopausa, que tudo isso continua. Né? Essa mulher, ela depois que ela passa por essa fase mais crítica, ela ainda acaba ficando com alguns sintomas ali que acaba se arrastando. Então é um cuidado pro resto da vida. Eu ia perguntar justamente por quanto isso. tempo, né? É esse período, normalmente, da menopausa. A menopausa, ela é decretada a partir de 1 ano depois que ela menstrua a última vez. Então, se ela menstruou a última vez, fez 45 e parou. Tá? E aí ela tem que completar 1 ano para falar, não, exatamente, né, tem o diagnóstico de menopausa. E antes disso tem o climatério, que acaba se estendendo quando começa ali a falhar a menstruação, né? E às vezes a queda hormonal começa antes disso. Às vezes ela tá menstruando, mas já começa as quedas de hormônio. Então a menopausa ocorre a queda na testosterona, na progesterona, no estradiol, que é os hormônios femininos e que trazem todos os benefícios, né? Uma mulher jovem, né? É uma mulher muito mais disposta, com o cabelo mais brilhante, com a pele sedosa, e esses hormônios trazem todas essas vantagens para a mulher. E por isso que na menopausa, a menopausa é uma fase cruel para muitas mulheres, porque realmente os sintomas vêm muito forte. Tem mulheres que realmente não passam por isso, tá? Depende muito do fator genético, depende muito da qualidade de vida que essa paciente teve. Em média, dura quanto tempo, assim? Em média, ali por volta de 10 anos. Nossa, bastante tempo. Então, muito tempo. Pois é. Por exemplo, eu tenho pacientes que começam ali com 45 e sintomas se estendem até um pouco mais de 55, 60 anos. Eu tenho um exemplo, a minha mãe. Né? Hoje a minha mãe tem 67 anos e ainda ela faz a reposição hormonal para ter qualidade de vida. E ela já está no período já pós-menopausa. Ela entrou na menopausa com 43 anos. Então, às vezes, acaba se estendendo essa reposição hormonal, mas para trazer a qualidade de vida. Então, ela passou por uma quimioterapia já. Então, depende do caso. Né? Então, mulheres que passaram por radioterapia, por quimioterapia, acabam debilitando um pouco mais. Então, é muito específico. Então, portanto, converse com o seu ginecologista para poder saber exatamente se você pode ou não pode fazer a reposição hormonal, né? Mas não adianta nada fazer a reposição hormonal se você não tem a boa base. Porque eu recebo muitas mulheres no consultório fazendo reposição hormonal, acham que a reposição vai salvar a vida, trazer todos os benefícios, mas aí se frustram. Mas por quê? Porque a boa base não está sendo feita. Não está cuidando do corpo, não está desinflamando o corpo, não está fazendo atividade física. E aí, então, precisa caminhar junto, não é? Como a gente estava falando, você é uma especialista na saúde da mulher, né, da mulher madura. Você trata muitas mulheres também com ovário policístico. Sim. Como a gente veio conversando sobre isso, né? Existe uma dificuldade, como a gente estava falando, dos hormônios e da boa base. Existe como nós termos uma base boa, como tratar os ovários policísticos sem precisar de cirurgia, óbvio que tem casos que é necessário, né? Medicamentos agressivos. Você trata muito dessas mulheres também, né, Fran? A maioria das pessoas, das mulheres, elas se enganam um pouquinho sobre a SOP.
que é a síndrome dos ovários policísticos. E acham que o problema começa no sistema reprodutor, que começam a surgir cistos. Então, é a partir de ali que começa o problema. Mas não. A maioria dos casos começa com a resistência à insulina. Começa com a alteração da glicemia e da insulina. Então, geralmente, vem por qualidade de alimentação. Excesso de peso, descontrola, então isso que faz com que descontrole um outro processo que é a hormonal, onde, por exemplo, as mulheres com SOP é comum ter testosterona aumentada, com isso aumenta pelos pelo corpo, e aí, em consequência, gera os cistos nos ovários. E todo esse processo, ele pode dificultar uma gestação. Ela pode causar amenorreia, que é a falta da menstruação. E pode fazer com que essa mulher tenha também uma dificuldade para perder peso. E aí vai virando um ciclo. Entendeu? Então, a SOP é algo muito comum hoje nas mulheres, principalmente as mulheres que estão já um pouco acima do peso. E é algo que as mulheres precisam se atentar muito, tá? Porque ela pode trazer consequências ruins. E, inclusive, gerando mais inflamação crônica, trazendo diversos sintomas. E as mulheres, a grande maioria procura o nutricionista pensando em emagrecimento, né? Pois é. Todo mundo pensa, eu quero emagrecer. Uma grande maioria, né? Quer o emagrecer. E, na verdade, manter a boa forma, ela ajuda nesse processo depois futuro, né? Então, é importante. E, na verdade, o nutricionista é importante na vida da pessoa pela vida toda, né? Pelo que eu tô entendendo. Porque você tem que manter o peso ali para depois, quando você chegar nessa fase, evitar vários problemas. Problemas de infertilidade, problemas na menopausa, evitar esses sintomas, né? Esses sintomas que eles vão... não tem como você evitar a menopausa. Né? O envelhecimento é algo natural. Então, esse trabalho nutricional, né? Então, é importante a gente aceitar, porque geralmente o pessoal pede muito remédio. Como é que é isso? Olha, às vezes já chega pedindo remédio antes do cardápio, antes do plano alimentar. Por quê? Porque as pessoas querem as coisas fáceis. Porque é difícil, né? Hoje, comer bem, comer certo, dá um certo trabalho. Então, eu preciso me dedicar. Sim. Portanto, que eu digo que o passo número 1 é o planejamento e a organização. Se eu não faço um planejamento... É difícil me organizar, é difícil ter uma organização com a alimentação. Por exemplo, se eu vou dar um exemplo a mim, tá? Se eu não faço a minha compra no final de semana, durante a semana eu não tenho tempo. E se eu não faço, então, o supermercado no final de semana, chega segunda-feira, eu vou ter o quê para comer? Eu vou chegar na minha casa à noite, o que eu vou fazer pro jantar? Eu vou pedir um fast food, porque é a única saída. Ou então, comer um pãozinho com alguma coisa rápida ali. Um pãozinho que geralmente é com frios. Então, é muito comum o brasileiro fazer isso hoje. É um pão com frios ou pede um fast food ou alguma comida pronta. Então, é muito fácil. Aí não suja a louça. Então, comer certo, comer saudável, dá trabalho. Então, eu preciso depositar um pouco de energia nisso. E eu duro que em uma casa que tem... Que nem na minha casa, nós somos em 5. Cada um gosta de uma coisa. Você faz um negócio, um não come, outro não come, Gente, é uma vida. E aí, para você manter a dieta, manter a sua alimentação saudável, então você tem que ter uma certa persistência também, né? Porque a maioria das pessoas desistem pelo meio do caminho, né? Porque tem que ter essa disciplina de ir no mercado, de montar certinho e administrar ainda com aquilo que vai fazer ali funcionar a casa toda. Exatamente. Então, precisa encontrar um equilíbrio. Né? Então, talvez eu falo, olha, quem que é responsável pela alimentação? Sou eu e o marido. Então, é vocês que comandam, vocês vão fazer ali. E claro que a alimentação das crianças, dos filhos, vai ser uma consequência dos pais. Então, vocês que vão acabar treinando aí os filhos, né? Ensinando a maneira certa. Então... É complicado na rotina, principalmente a rotina onde os dois trabalham fora, né? Então, quando os dois trabalham fora, eles precisam ter um planejamento para poder fazer a organização da alimentação.
Esse negócio da gente ensinar os filhos é bem real, né? exemplo. O exemplo. A gente já falou muito disso. Que a gente não... Na terapia sempre se fala isso. Você nunca muda ninguém dando conselhos ou querendo, tipo, forçar a pessoa. Não, é sempre pelo exemplo, né? Então, não tem jeito. Realmente faz total sentido. A gente tem que dar o primeiro passo para que, né, venha aí colher os frutos depois com nossos exemplos, né? Então, realmente, quem quer emagrecer, quem quer ter uma qualidade de vida no envelhecimento, né? Enfim, nessa questão da fertilidade, ela tem que ter um acompanhamento. Porque a gente não sabe tudo, né? Geralmente tem pessoas que falam assim, já sei o que tem que comer, não vou no nutricionista, não. Tem muito, a gente ouve muito isso. Sim. Mas não é bem assim, né? Exato. A pessoa que faz, a gente estava falando da síndrome dos ovários policísticos, faz um tratamento, óbvio que a gente vai ter essa boa base. Ela tem uma diferença grande quando chega nesse período de menopausa, né? Com certeza. Chega bem mais tranquila. Com certeza, não tenha dúvida. É aquilo, né? Nós temos que plantar a nossa sementinha logo cedo. Porque ali vai depender muito da maneira com que eu vou plantar e eu vou colher depois. Então, o autocuidado, é é autoestima, precisa começar desde cedo. E eu coloco sempre isso na cabeça das minhas pacientes. Não é pensar que tem que sair da clínica ali fazendo 100% cardápio. Não é isso. Porque se a pessoa sai dali querendo fazer 100% cardápio, não quer furar nunca, a pessoa desiste muito fácil. E o convívio social, né, Fran? É tão difícil nós termos um convívio social hoje, não podendo comer, né? Não é não poder, né? Tudo envolve comida. É sair para comer, então é sair para comemorar, então já o nome já diz. Então, eu digo sempre para os meus pacientes, não tem que deixar de ir em lugar nenhum. Nós temos que nos preocupar com a rotina. A rotina tem que ser bem feita. É o café da manhã, é o almoço, é o jantar. É isso. Às vezes no final de semana, poder frequentar uma festa ou um restaurante, é óbvio que as pessoas têm que ir mesmo. Mas saber ter, então, o básico bem feito, o dia a dia bem feito, para ter um equilíbrio. A vida é feita de equilíbrio. Você falou do álcool, né? Eu achava que era o açúcar, o principal vilão top aí. E você falou que o top 1 é o álcool. Nós que amamos tomar uma cervejinha. Quanto tempo, Fran, o álcool demora pra sair do nosso organismo? Olha só. Deixa ficar limpinha, assim, ó. Purinha. Pelo menos é umas 24 horas, né? E você sabe que o álcool acaba dando um rebote depois. Às vezes dá um momentâneo ali, você fica bem, só que depois ele dá um rebote bem complicado. E tem pessoas que conseguem metabolizar bem o álcool. Tá? Isso é genético. Existe exame genético que mostra se você consegue metabolizar bem o álcool ou não. Ou seja, fazer todo o processo de digestão desse álcool e eliminar. Então, realmente, tem pessoas que têm uma facilidade, tem pessoas que não. Então, por isso que não existe assim, exatamente um tempo. Depende de cada um. A gente estava falando muito, você falou do glúten, né? E o que é esse vilão do glúten agora? Nada pode, tudo assim, glúten, tudo, né? O glúten principal, né? Lactose nem tanto, mas por que todo mundo parece que tá intolerante? Nada mais pode com glúten. Na verdade é assim, nós sabemos que a semente né, vamos pensar, sementinha do trigo, onde nós encontramos essa proteína? Porque o glúten é uma proteína. Nós encontramos na semente do trigo. E esse trigo, ele foi sofrendo uma mudança genética muito grande para produzir muito mais no plantio, fica resistente às pragas, enfim. Então foi passado por um processo longo e a gente sabe que a quantidade de glúten do trigo de hoje comparado do trigo há 40 anos atrás é diferente. A composição do trigo brasileiro é diferente, né? Mas isso associado aos maus hábitos de vida, tá? Isso pode afetar muito a nossa saúde intestinal. Então, eu digo que o excesso do glúten é o que nós temos que cuidar. Porque, realmente, gente, tem pessoas que comem trigo o dia todo. É um pãozinho francês pela manhã, uma bolachinha com café às 10, é uma macarronada ali ao meio-dia, depois mais uma bolachinha à tarde, e aí vai. Então, nós acabamos consumindo uma quantidade de glúten muito grande, e nós sabemos que o excesso de glúten acaba piorando o processo inflamatório que a pessoa já tem.
E às vezes associa também ao processo de sensibilidade. Se o intestino dela não tá legal, o glúten acaba piorando então a situação da saúde intestinal dessa paciente. E entra aí também nessa linha de alimentos é o leite. Tá? O leite também é chamado aí um grande vilão, mas depende de quem, depende da quantidade. Então eu retiro o glúten de todas as pessoas, o leite, de maneira alguma. Eu acho que depende muito dessa saúde intestinal, depende muito da pessoa, se ela tem sintomas ou não. Então é algo que não existe receita de bolo e as pessoas querem saber, é bom ou não é? Só que depende para quem. Tá? Então falar mal, o grande vilão não é por aí. Eu acho que depende de cada pessoa. Sempre o equilíbrio, né? Exatamente. E a água? O quanto ela é importante e a quantidade, né? Qual a importância da água e a quantidade que é necessária? A água, ela faz parte de todos os processos que acontecem no nosso corpo. Todos. A água está envolvida, tem água dentro das nossas células, então ela é de extrema importância. E muito se fala, o certo é você beber água só quando você tem sede. Só que tem muita gente que não tem sede e não bebe uma gota de água ao dia. A água entra dentro do corpo através só dos alimentos que possuem água. Então, é sim necessário fazer a ingestão de água e existe um cálculo, tá? Existem vários artigos científicos determinando várias quantidades, mas existe um cálculo que é feito para determinar a quantidade de água que você pode ingerir por dia. Então, é um cálculo feito através do peso. Então, o cálculo mínimo é 33 ml vezes o peso corporal atual. E aí vai dar um resultado que é sem atividade física. E depois ainda nós contamos 200, 250 ml a cada 20 minutos de treino. E aí por aí vocês podem fazer o cálculo de vocês para ter uma ideia do quanto de água o teu corpo necessita. Então é direcionado esse cálculo. É direcionado para cada pessoa. Para cada biotipo, porque Exatamente. Eu vi outro dia uma publicação falando que tipo era 3 litros e 800 ml para mulher, 6 litros para homem, então não tem nada a ver. Geralmente esse cálculo é feito por peso corporal. Então depende se a pessoa pesa 50 quilos ou 100 quilos. Mas é extremamente importante a água. Com certeza. Então se ela está envolvida em todos os processos, ela é de extrema importância. E ela ajuda muito, você falou, na saúde do nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro. Nossa. Todo mundo fala isso, né? Se o intestino estiver bom, exatamente. o corpo todo tá bom? Com certeza. Existe uma ligação muito próxima, né? As emoções ao intestino. Porque realmente tem uma ligação cerebral muito grande, né? Entre o cérebro e o intestino. Então, às vezes, o paciente chega lá depressivo, ansioso, e aí eu tenho certeza absoluta que esse intestino não funciona, e é certeza, e realmente aí o paciente chega e fala, não, meu intestino não funciona. E aí eu nem sei onde começa o problema. Se o problema começa ali no intestino ou se começa no emocional, porque existe uma relação muito próxima. Não é muito comum? Acredito que vocês já viram, por exemplo, eu tô muito ansiosa e solto o intestino, dá uma diarreia. Então, por aí você já consegue perceber que existe uma relação muito próxima. Muito. É tipo, se a pessoa tiver um medo ou tá, tipo, vai acontecer alguma coisa, realmente acontece. Exatamente. Então, para começar a tratar ali uma depressão, uma ansiedade, é preciso ver qual que é a condição desse intestino. E se o intestino ele não é legal, ele não é bom, provavelmente eu tenho uma deficiência de nutrientes. Como que a gente sabe se o intestino tá certo? Como tem que ser o cocô? Tem um jeito certo, né? O bananão que eles falam. Eu trabalho quantas vezes ao dia? Isso é importante. Eu trabalho com uma tabelinha, tá? Tem uma escala de Bristol que tem ali o tipo de fezes, então eu já mostro o paciente ali na mesa. Que legal. Tá? Como que é as suas fezes? Então eu sempre oriento que as fezes precisam estar no formato de uma banana, ou tipo uma serpente, uma salsicha. E eu digo também que essas fezes precisam afundar na água, tá? Porque se essas fezes ficam boiando na água, porque são fezes mais aeradas, então são fezes que são mais fermentadas, que tem mais ar dentro delas. Então essas fezes precisam afundar. E ainda faço uma terceira pergunta. Dá trabalho para fazer higiene? Porque o certo é não dar trabalho.
O certo é você fazer sua higiene e não ter que ficar limpando. Então, é por aí que a gente consegue observar a nossa saúde intestinal, tá? Claro, tem outros parâmetros, mas por aí é no físico mesmo para observar as fezes. Então ele tem que estar afundadinho, tem que ser igual uma banana. E fazer quantas vezes por dia? Pra ser saudável. Depende muito de cada pessoa. Tem pessoa que não tem sintoma, porque a gente tem que associar outros sintomas. Tá? Mas o ideal é uma vez ao dia. Mas tem pessoas que ficam super bem evacuando até 3. Passou de 3 por dia, nós temos que ficar atento. Porque pode ser um indício de inflamação intestinal. Ou até o desenvolvimento de alguma doença. Uma doença inflamatória intestinal. Você sabe que eu vi uma reportagem da Preta Gil. Que ela teve câncer no reto. E ela falou que o formato das fezes que fez ela se preocupar, que chamou a atenção. E era um formato, tipo, meio achatado. E aí, ela falou que ela achou estranho. E aí, ela procurou o oncologista, né? E aí, detectou que tinha o câncer no reto. Então, por isso que é tão importante. Às vezes, a gente fala isso, parece, né? Mas, assim, é importante a pessoa se preocupar com o formato, com essas questões. Então, e olhar todos os dias, né? Tem gente que não olha, não sabe. Você pergunta, e aí? Tem pessoas que não sabem. Né? E aí eu não peço, presta atenção, né? Então eu peço, nós vamos começar a observar a partir de hoje, então, porque é super importante. Olha só, e tudo isso tá ligado também à alimentação, né? Sim, como 100%, é a alimentação, né? Sim. É 100%. Então, é importante a alimentação saudável, né? E se a gente não sabe como fazer, temos aqui a Franciele. Fran, onde você... Fala suas redes sociais e aonde você atende. Quem quiser consultar com você, sair da menopausa, ter um monte de filho, ficar magra, maravilhosa. Bom, hoje eu atendo em Rolândia. Eu tenho uma clínica em Rolândia, eu atuo na clínica todos os dias, mas também faço atendimentos em Londrina, na clínica Gastro-Onco, que fica na Gleba Palhano, porque tenho pacientes aqui também. Mas faço atendimentos online. Ai, que legal. E depois da pandemia, isso, né, se ampliou-se e nós somos liberados a fazer esse atendimento de forma remota. Então, também atendo bastante de forma online. E você tem um grupo muito legal, que é o grupo, né, das mulheres que eu já participei. Eu falo que uma dá a mão para outra ali. E é bem interessante, né? Tanto no aspecto físico, que a gente tem, né, esse emagrecimento, que é isso que a gente busca, mas muito emocional, né? O grupo é muito legal. Eu trabalho com um grupo chamado Guerreiras contra o Sobrepeso, mas é um grupo muito rico em conhecimento. Então, eu digo que o nome é sobrepeso, mas o ponto número 1 é sair dali com uma mudança realmente da maneira de pensar, de como se alimentar. Porque a cada encontro, nós discutimos um assunto. Então, uma semana nós discutimos sobre o sono, que é algo muito, muito comum, inclusive, né, uma dificuldade muito grande da mulher na menopausa. Então, o outro encontro nós falamos sobre intestino, falamos sobre diversos tipos de estratégias para o processo de emagrecimento. E eu tenho muitas pacientes que sentem essa vontade de estar em grupo. Então, tem gente que gosta do atendimento individual, mas tem pessoas que já ficam ali aguardando quando já abre outro grupo para trabalhar, porque o grupo é muito gostoso. É presencial? É presencial, ainda não tenho esse grupo de forma online, é um projeto, né? Mas é uma coisa que nós vamos pensar futuramente, porque é algo que pode se estender a muitas outras pessoas. Então, o grupo é um produto que eu tenho, né? É um oferecimento para as minhas pacientes que elas gostam muito. E como que funciona o grupo? Ele é encontros a cada... de quanto em quanto tempo? São encontros semanais. Ah, que legal. É um grupo que dura 8 semanas. Então, além dos 8 encontros em grupos, tem 3 consultas comigo. Tem uma no começo, uma no meio do processo e uma final. Até porque, para começar, eu preciso conhecer esse paciente no individual. Então, eu consigo dar uma assistência individual também ali para cada uma. Então, é muito, muito gostoso. Nós temos ali um momento, sabe aquele momento que às vezes a gente não tem? Tem muitas pessoas que não têm aquele momento para si.
E esse encontro semanal ali é aquele momento que é você, tá falando sobre você, tá falando sobre assunto que você gosta. Então, a maioria espera já os próximos para terminar um grupo, entrar no outro. Todo mundo tá com o mesmo objetivo. Com o mesmo objetivo. E tem esse grupo em aberto, se alguém quiser, como que tá? Olha, nós encerramos agora, início de agosto, um grupo, e já no meados de agosto nós já começamos um novo grupo. Então, a cada 2 meses eu fecho E uma onde que turma. as pessoas podem se inscrever? Podem se inscrever através do meu Instagram, que é o @nutrifranfucahori, e também através do WhatsApp da clínica. Ai, que legal, muito bom. E o acompanhamento nutricional para quem quer fazer no individual, pensando nessa questão aí da menopausa, esse acompanhamento para o emagrecimento. Hoje eu trabalho com a consulta individual, mas o forte hoje do meu trabalho é o plano de tratamento. Então eu trabalho com um plano de consultas. De 90 dias, então são 4 consultas, e aí nós temos um contato a cada 15 dias. Então, uma consulta por mês, com 15 dias eu entro em contato com o paciente para saber como que tá, se precisa de ajuste de suplementação, de ajuste de dieta. Então, é um plano de tratamento mais intenso, um processo de aprendizagem mais intenso. Então, hoje, o objetivo principal na clínica é fechar os planos de tratamento. Até porque, com uma consulta, a gente não acaba Se conhecendo, não né? se conhecendo, não aprendendo tudo aquilo que precisa. Você cria o compromisso também, né? Exatamente. É porque tudo dá resultado a longo prazo. As Sim. pessoas têm mania de querer o resultado para amanhã. Imediatista. Imediatista, mas infelizmente não é assim. Precisa ter esse período, esse processo. Uhum. E aí, você passa o cardápio pro mês todo. O cardápio vai variando de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, dependendo do paciente, do objetivo, nós vamos fazendo essa troca de estratégias a cada consulta. Porque toda consulta é feita uma avaliação física para avaliar perda de gordura ou ganho de gordura. Depende do objetivo, porque eu acompanho mulheres para ganhar peso. Às vezes para ganhar massa muscular. Então, é feito esse acompanhamento em todas as consultas. Ai, que interessante. Fran, a gente quer te agradecer por Eu você ter participado, uma especialista na área da saúde e da nutrição, né? Por estar aqui, ter aceitado o nosso convite, tá bom? Você sabe que você mora no meu coração. Obrigada. Agradeço demais o convite. Já quero participar do grupo. E assim, eu não sei se você quer fazer umas considerações finais para as pessoas que querem te procurar, que querem entender um pouco mais, saber como funciona. Então, a gente agradece, né, a sua presença aqui e fique à vontade. Eu acho que o que nós temos de mais precioso é a nossa saúde. E nós temos que colocar isso como prioridade. Às vezes nós colocamos tudo na frente. Colocamos o trabalho, colocamos outras coisas que às vezes nem faz tanta importância na vida da gente. E realmente a saúde acaba ficando em último lugar. E com isso nós sofremos tanto as consequências. E eu vejo hoje diariamente as mulheres sofrendo pelas consequências de não ter esse autocuidado, não olhar para si, não pensar naquilo que está fazendo. E eu acho que o recado que eu quero deixar para as mulheres, principalmente para as mulheres que estão na menopausa, de que é possível essa mudança. E não precisa fazer tanta mudança assim. E essa mudança tem que ser de uma forma leve, e é isso que eu ofereço diariamente para as minhas pacientes. Um processo leve, que essa paciente não sofra e que ela veja as consequências acontecendo com o passar dos dias, para que ela tenha muito mais energia, muito mais felicidade no casamento, muito mais felicidade no trabalho, porque hoje o que mais nós queremos é ser feliz e ter energia para viver tudo que nós temos que viver. Muito bem. Eu vi uma frase num vídeo, e eu acho que essa frase ela é muito válida e a gente deve repetir, inclusive para nós, para ficar gravado. Mas pensando em principalmente quem é mãe, né, ou por alguém que você ame, você morreria pela sua mãe, você morreria pelo seu filho, você morreria por alguém que você ama muito. Então, às vezes a gente fala, eu tenho esse hábito de falar, eu daria minha vida por você, filho. Mas então, ao invés de morrer,
viva por essa pessoa, cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, viva e viva com qualidade de vida, com felicidade, porque a gente reflete aquilo que a gente tem. Se a gente é feliz, a gente entrega felicidade. Então, ao invés de você dar a vida por alguém, viva por alguém, né? E a gente pode pensar que essa questão que a gente falou aí da menopausa é um período de maturidade. Então, faça isso ficar realmente muito mais leve, mais fácil. Seja feliz e viva por todos que você ama. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.